Boa tarde, alunos do oitavo ano. Professor Jailson, Ciências. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sistema endócrino. Na aula passada eu falei das principais glândulas do sistema endócrino. E hoje nós vamos falar dos distúrbios que afetam o sistema endócrino. Olha, quando eu falei lá na primeira glândula, a hipófise, eu falei que ela é responsável pela produção do hormônio do crescimento. Às vezes, por alguns distúrbios, essa glândula pode produzir pouco hormônio do crescimento ou produzir muito. Quando ela produz hormônio do crescimento em pequena quantidade ou praticamente não produz, a pessoa fica, com a deficiência chamada nanismo. A pessoa não cresce, o nanismo. É o anão. Ele não cresce, como mostra aqui por aí essa moça aí, Isso é por falta de hormônio do crescimento. Por outro lado, se a hipófise já produz hormônio do crescimento em excesso, produz uma doença chamada gigantismo. O gigantismo, você está vendo aí que esse rapaz aí, ele é bem mais alto do que as outras pessoas. O gigantismo não é só a pessoa ser muito alta. Tem uma característica, Os braços e as mãos são muito grandes e o rosto fica meio deformado também, São as principais características do gigantismo. Os braços e as pernas são muito maiores que o resto do corpo. E também a questão do rosto, que fica deformado. Isso aí causa uma série de problemas, principalmente circulatórios, à pessoa. Geralmente, a pessoa com gigantismo, ela continua crescendo o tempo todo, E muitas vezes eles morrem com esse problema. Não consegue mais andar, o corpo não suporta, as pernas não suportam o peso. E eles, com o tempo, vão terminar morrendo de vários problemas circulatórios, problemas mesmo de ossos, tudo isso, certo? Agora, vamos falar dos distúrbios da tireoide. Como eu falei, a tireoide é essa glândula que fica aqui na região do pescoço, E por alguns distúrbios ela pode produzir pouco ou muito hormônio, que é a chamada tiroxina. A tiroxina, ela controla o metabolismo. Então, se ela produz pouca tiroxina, o metabolismo da pessoa fica lento. A pessoa tende a engordar, certo? Andar sonolento, E a glândula, produzindo pouco, ela vai tentar produzir, se esforçar para produzir mais, mas não consegue. Principalmente porque o hipotireoidismo é provocado pela falta, de um mineral chamado iodo. E a glândula se esforça muito para produzir tiroxina e não consegue, ela acaba crescendo, formando esse problema aí que fica nesse aqui chamado bócio, nesse papo chamado bócio. Essa doença é provocada principalmente pela falta de iodo. E você pode consumir iodo onde é que tem? Nos alimentos, frutas, verduras, alimentos, mas também no sal. É obrigado os produtores de sal a colocar iodo no sal. É uma lei federal que obriga exatamente para evitar esse problema de bócio, Como eu disse, se a tireoide já produz tiroxina em excesso, o metabolismo da pessoa fica acelerado, a pessoa começa a emagrecer, vive estressada, cansada. E uma característica, esses olhos abugalhados, é chamado oxiftalmia, os olhos abugalhados, certo? E, pessoal, problema de tireoide é um problema grave, que a pessoa tem que fazer um tratamento sério, com o endocrinologista, que é o médico que cuida dos hormônios, certo? Diabetes mellitus. A diabetes está relacionada ao pâncreas. Como eu falei, o pâncreas, na aula passada, é uma glândula mista. Ela produz o suco pancreático, ela age como uma glândula exócrina quando produz o suco pancreático, que é utilizado na digestão. E age como uma glândula endócrina quando ela produz a insulina e o glucagon. A insulina tira
o excesso de glicose do sangue e bota nas células. E o glucagon faz o contrário. Quando você está com pouca glicose no sangue, ele tira da célula e leva para o sangue, né? Existem dois tipos de diabetes. O que é a diabetes? A diabetes é quando o pâncreas produz pouca ou não produz insulina. Aí a pessoa fica com excesso de glicose no sangue, um excesso de açúcar. E essa glicose é quem produz energia. Mas para produzir energia, ela tem que estar dentro da célula. Então a pessoa com diabetes, ela não tem energia. A glicose não vai para a célula, não produz pouca energia, a pessoa vive cansada, né? Vai em disposição, muita fome, sede, perca de peso, certo? Quando a pessoa começa a perder peso em demasia, sede, fome, isso aí são problemas relacionados à diabetes, sintomas da diabetes. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é a mais grave, aquela que já dá na infância ou na adolescência. A pessoa precisa tomar injeções de insulina, certo? Tem que ser controlada com insulina e uma dieta, né? Com pouca massa, sem gordura, pouca massa. Uma dieta bem equilibrada. E a diabetes do tipo 2 é um tipo de diabetes que todo mundo vai ter já depois de 50, 60 anos, já na velhice, né? Quando a pessoa vai envelhecendo, o pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir insulina. Ele ainda produz, mas produz menos. Nesse tipo de diabetes do tipo 2, não é preciso a pessoa tomar insulina. Mas ela tem que fazer a dieta, né? Manter a dieta, porque o pâncreas produz insulina, só que em menor quantidade, certo? Pessoal, por aqui nós encerramos mais essa aula. Uma boa tarde a todos e até a próxima.